Olá, muito bom dia, meus irmãos. Mais uma vez, eu agradeço aqui pelo privilégio da gente poder estar novamente nos reunindo para estudar a palavra de Deus. Agradeço ao nosso Pai, à nossa igreja, porque a gente ainda consegue manter os estudos bíblicos, o que é uma coisa muito importante nesses tempos tão difíceis que a gente tem vivido. Então, vamos orar e vamos começar novamente a nossa estudo. Nós estamos na carta aos Colossenses, então vamos para a nossa terceira lição nessa carta. Então oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado mais uma vez, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua palavra. Obrigado, Pai, pela nossa reunião, obrigado pela nossa igreja, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, nesse período, estar nos iluminando, abrindo nossos corações e o nosso entendimento, para que a gente possa aproveitar ao máximo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar através da Tua palavra. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, então vamos lá. Como eu falei, nós estamos na lição número 3. A lição número 3 vai falar sobre Cristo acima de tudo. Nós vamos estudar a passagem do capítulo 1 de Colossenses, dos versículos 13 até o versículo 20. Então, começamos. Vamos lá para a nossa primeira parte. Opa, passei demais. Volta um slide. Ok. Então vamos lá, irmãos. Primeira parte de toda, vamos orar, já oramos, né, na verdade. Vamos ler a passagem que é a nossa passagem de hoje, dos versículos 13 ao versículo 20, capítulo 1, carta aos Colossenses, que diz o seguinte: Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar, porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então essa é a primeira parte aí do nosso estudo, a leitura da palavra. Então a gente viu na semana passada que Paulo orou pela igreja de Colossos e agora ele apresenta para a gente Jesus. Jesus e um belo hino que era muito provavelmente cantado pela igreja primitiva, né? É uma exaltação a quem é Jesus. O tema central da carta é a pessoa de Jesus, como centro de tudo, como único e o suficiente para nos salvar. Ele é o centro de tudo, ele é o centro das Escrituras. Para ele e para ele, por ele, tudo foi feito, né? Então, como diz em Atos, capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Então, Cristo, Jesus, é a pessoa central de tudo, da Bíblia, e é a pessoa central nessa carta. A gente lembra lá no nosso primeiro estudo de Colossenses que Paulo está combatendo algumas heresias, né? Como o gnosticismo que acabou se infiltrando na igreja. Então, o gnosticismo achava que precisava de um conhecimento especial para se ter o conhecimento maior da salvação, precisava se galgar degraus para se chegar à salvação. O gnosticismo pregava pelo pensamento grego-romano de que a carne é ruim e o espírito é bom, então que Cristo era em espírito, não era em carne, enfim, tem um monte de ideias que acabaram se infiltrando e Paulo está escrevendo para combater esse tipo de ideia, né? E para isso ele vai deixar claro para nós quem é Cristo e qual é a centralidade de Cristo, né? Então, primeiro, ele apresenta para nós, como revelação plena de Deus, que Jesus é a preeminência na criação. Dos versículos 15 ao versículo 17, ele fala a respeito da preeminência da criação.
Depois ele vai nos mostrar a preeminência de Cristo na redenção. Então, dos versículos 18 até o versículo 20. Muito bem, passemos para o próximo. Aqui, só para relembrar um pouquinho, aonde ficava Colosso. Então, Colosso ficava na Ásia Menor, hoje atual Turquia. Ele ficava a oeste da cidade de Éfeso, que era a cidade mais importante, que é onde Paulo ficou e é onde Paulo fundou a igreja de Éfeso, né? E ali ela ficava próxima a Laodiceia e Herápolis. Na época de Paulo, Colosso já não era mais uma cidade tão central como ela foi anteriormente. Então, era uma cidade menor, porém uma cidade que tinha uma igreja. E uma igreja, como Paulo nos demonstra, uma igreja amada, uma igreja que necessitava de correções para seguir uma doutrina correta. Então, vamos lá, passamos para o próximo slide. Então vamos ver detalhadamente agora os versículos, né? Então vamos começando aí com os versículos 13 e 14 de novo. Então eu vou ler novamente 13 e 14. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Então, ele nos tirou. Quem é ele que nos tirou do domínio das trevas? É Deus Pai. Ele nos resgatou. Ele nos libertou do poder das trevas. Então, isso também é uma forma de dizer para aquelas pessoas que falam, não, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Jesus é amor, Jesus é perdão, Jesus é bondade, e Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo, é um Deus de guerra, é um Deus que é mau. Algumas pessoas chegam a falar isso, irmãos, por incrível que pareça. Só que aqui Paulo deixa bem claro, quem nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho foi Deus, o Pai. Então, mostra daqui que Deus, o Pai, aquele Deus que é descrito no Antigo Testamento, ele tem um amor imenso por nós. É ele que vai até nós, né? É ele que nos transfere para o reino. Isso como parte de herança. Então, a gente voltando um pouquinho, versículo 12, a gente lê lá, dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos da luz. Então, o Pai faz isso por nós. O Pai nos transfere para o reino de Jesus, através, obviamente, da obra de Jesus, mas é Ele que vai lá e nos resgata. Então, a gente já não é mais escravo das trevas. Nós somos, sim, servos de um reino cujo princípio é o amor. E esse amor, né? Esse amor demonstrado por Cristo na cruz, demonstrado pelo Pai que manda o Filho para morrer por nós, né? Ele é a base de toda a leitura que a gente tem desse Deus por nós. Né? Então, ele nos redimiu do pecado com o preço do seu sangue. Então, em 1 Pedro, né, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, diz assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem manchas. Então, Jesus tem uma obra importante na redenção nossa. E Deus, o Pai, é quem nos tira através dessa obra que Jesus faz. E aqui Paulo deixa isso muito bem claro, né? Então, ele mostra para nós aí, já demonstrando o amor de Deus Pai, o amor de Deus Filho para conosco. E aí a gente vai então para a primeira preeminência, a preeminência do Redentor, os versículos 15 a 17. Então vamos ler lá o que diz 15 a 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então, Cristo é a manifestação, é a revelação do Pai aos olhos nossos. Então, Cristo não é simplesmente um ser espiritual que veio, um mestre elevado, como muitos pensam, né? Então, Cristo é a manifestação e revelação do Pai. Então, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9, diz assim:
Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Isso é a revelação de Deus Pai aos nossos olhos. A gente vê Cristo, a gente vê o Pai. Então, também no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, diz assim, está escrito aí na tela de vocês: Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Então, Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é aquele a quem a gente olha e enxerga o Pai. Todo conhecimento que a gente tem de Deus tem a forma de Jesus. A gente olha para Jesus, a gente vê Deus Pai. E aí a gente vai ver a primogenitura aí, né, do Redentor, a preeminência do Redentor. Então no versículo 15 ele vai dizer para nós: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Então o primogênito, aí o termo em grego que está escrito no original, é protótokos. E é o termo de primogênito não no sentido dele ser criado, ele foi o primeiro a ser criado, como também algumas pessoas vêm dizer que, negando a Trindade, negando que Jesus é Deus, né? Dizendo que ele foi criado. Então que ele não é algo como Deus, que sempre existiu, eterno, mas que ele foi criado por Deus. Então aqui a primogenitura que Paulo está nos dizendo aqui na carta dele aos Colossenses tem a ver não com o sentido de criado, porque ele não é criatura, ele é Deus, ele sempre foi Deus, ele sempre será Deus, ele é eterno. Aqui o sentido de primogenitura é um sentido de posição, indicando que Jesus tem um papel privilegiado no reino dos céus. Direito de primogenitura divina sobre a criação. Ele é o primeiro, ele é o principal, ele é o mais alto. E é nesse sentido que ele é o primogênito. E aí, continuando na primogenitura, né, ele é o primeiro também em autoridade. Então, Salmo 89, 27 nos fala assim: darei a ele os privilégios de filho mais velho, e ele será o rei mais poderoso da terra. Então, é nesse sentido a primogenitura de Cristo. Ele é o primeiro em autoridade. Paulo nos demonstra que ele não é criado, mas que por ele tudo foi criado. Então, mesma coisa, aquelas pessoas que dizem, não, Cristo foi criado, né? Então ele não existia. Não, na verdade ele já existia. E por causa dele, por ele, tudo foi criado. Vamos ler os versículos 16 e 17. Logo em seguida, Paulo já diz isso, né? Já dando uma dica sobre essa primogenitura não ser o primeiro criado, não é? Então vamos lá, 16. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, ele foi o meio pelo qual tudo foi criado. Ele é o logos de Deus, né? Então, ele é a ação, por meio dele foi tudo criado. Então, vamos ver lá no Evangelho de João, logo os primeiros 5 versículos do Evangelho de João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Então aqui a gente vê que ele existe antes de todas as coisas. No versículo 17, Paulo nos diz isso. Ele é da mesma essência de Deus, o Pai. Ele é antes de tudo, ele é atemporal, ele sempre existiu, ele não está restrito ao tempo como nós. Nele as coisas subsistem, no sentido de ele manter tudo unido, de dar coerência para as coisas. Então ele está no controle, ele tem tudo nas mãos dele. Tudo existe por conta dele e para ele. Nada pode existir ou funcionar ou ser compreendido a parte da pessoa de Cristo. Então ele existe e tudo existe por ele. Então ele tem o domínio e o controle de todas as coisas. Então Paulo nos diz aqui que ele é o centro de tudo. Então ele é a pessoa a quem nós estamos adorando, não um ser menor ou um ser que foi criado. Muito bem, aí Paulo vai partir agora para a próxima parte, que tem relação com a preeminência de Jesus em relação à igreja.
né? Então, o que ele vai dizer lá nos versículos 18 a 20? Vamos ler novamente. Ele também é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, por que Paulo fala isso aqui para nós, né? Que ele é a cabeça do corpo? Isso era uma coisa que estava acontecendo no mundo romano, que era uma oposição a César. Na época que Paulo escreve para Colossos, o César, né, o imperador romano, era Nero. E Nero era exaltado. E um escritor romano, naquela época, chamado Sêneca, descreveu Nero como sendo o cabeça do império, o principal do império. Então, Nero era mostrado como sendo o cabeça. E aqui Cristo, em oposição a, Paulo, em oposição a isso, está mostrando para nós que Cristo é o cabeça, não César. Cristo é o cabeça. Ele é o cabeça do corpo. Ele é o cabeça da igreja. É Ele que é a nossa cabeça. É Ele que nos comanda. É Ele que está acima de nós. Né? Então, ele já tinha a preeminência que a gente viu agora sobre a criação. E ele sujeitou-se à morte, a gente viu, passou por ela, e ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro a ressuscitar. Então, essa é a preeminência dele. Ele é o primogênito. Ele foi o primeiro a fazer, a ter o corpo ressuscitado. E isso vai ser feito por ele, em nós, depois da ressurreição dos mortos. Isso mais para frente, quando vier a segunda vinda de Jesus, em que nós vamos ressuscitar. Né? Ele é a fonte e é o mestre da ressurreição. Ela foi obtida por meio da sua participação e vitória sobre a morte. Cristo venceu isso. Cristo venceu a morte. Cristo venceu o que nos domina, que é a morte, o poder do maligno. Ele venceu tudo isso. E ele tem o primeiro lugar em tudo. Ele é o primogênito, como o Paulo está nos dizendo. Ele tem o primeiro lugar. Ele está no trono. Ele é o principal. Então vamos ver como Paulo escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 15, 21 a 23. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão, todos morrem. Assim, também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, é o primeiro. Depois, os que estão em Cristo, na sua vinda, a segunda vinda de Cristo. Então, nós vamos ser ressuscitados com um corpo glorioso, como Cristo foi. Cristo foi o primeiro, como nós acabamos de ver. Então, muito bem. Passando aí mais para frente, ainda na preeminência dele em relação à igreja, a gente viu que é da vontade de Deus, né? Versículo 19. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, toda a plenitude é por ele, é para ele. Isso é um outro combate a uma heresia, segundo a qual Cristo seria uma manifestação parcial da divindade, aquilo que eu estava falando anteriormente. Eles acharem que Cristo estava restrito a ser um mestre, a não ser Deus como divindade, a ser um ser criado. Então, ao afirmar sobre a plenitude de Cristo, toda a plenitude habita nele, Paulo afirma da sua total suficiência. Então, ele é totalmente Deus, ele é totalmente homem e ele é totalmente Deus, combatendo aí essa heresia que era comum naquela época e que é comum até os nossos dias de hoje, né? Como as pessoas tentam diminuir a pessoa de Cristo, achar que ele era mais um profeta, mais um mestre, um ser iluminado, enfim, não. Toda a plenitude de Deus está com ele. Né? Então, ele é Deus. Ele é 100% Deus. Assim como ele é 100% homem. Muito bem, meus irmãos. Como é que a gente pode, então, trazer isso para hoje? Né? Como é que a gente pode verificar dessa lição que a gente traz para hoje? Então, um lindo hino que Paulo escreve, né? Demonstrando quem é Jesus, qual é a pessoa de Jesus, qual é a posição correta de Jesus e que a gente tem que ter no nosso pensamento, como sendo Deus. Né? Então, ainda hoje, como eu estava falando agora há pouco, as forças das trevas tentam confundir-nos acerca da pessoa de Jesus. Eles tentam diminuir Jesus, tentam trazer Jesus para um patamar mais baixo, para que a gente não o adore como ele deve ser adorado.
né? Ataques constantes a gente vê todos os dias na mídia, tentam destruir a dignidade da pessoa de Cristo, a sua suficiência e a sua obra na salvação. Então, eles tentam botar empecilhos, né, como o gnosticismo naquela época. Se a gente precisa ser iluminado, a gente tem que galgar degraus para chegar aí à salvação. Então, tentam diminuir aí a suficiência total e plena que Cristo nos deu na sua morte na cruz, né? A gente só precisa dele, né? Através da graça dele, pela graça dele, através da nossa fé, é que a gente é salvo, como Paulo diz lá na carta aos Efésios. Então, ele é plenamente suficiente, é o nosso único e suficiente Salvador. Paulo mostra que a obra na nossa redenção foi completa. Jesus Cristo é o Senhor do universo. Ele é o Criador do universo. Por ele e para ele todas as coisas foram feitas. Ele é o primeiro em tudo. Então, nós temos que adorá-lo como primeiro, como mais alto. E a gente? Como é que a gente tem reagido a isso hoje? Ele tem tido a primazia que ele merece sobre nós? Ele tem sido o primeiro em todas as coisas na nossa vida? Nós temos feito essa adoração, esse louvor e essa entrega a ele como deve ser feita? Então, hoje, gente, o que a gente precisa fazer? Colocá-lo como primeiro e único em tudo nas nossas vidas. Ele é o nosso cabeça. Então, a gente deve colocar Cristo sempre como primeiro em todas as coisas, como ele merece, como ele deve ser adorado, como Paulo nos ensinou aí na carta aos Colossenses. Ok, queridos? Era isso que eu tinha para comunicar para vocês hoje. Mais uma vez, vamos orar, vamos agradecer esse tempo que a gente teve, agradecer ao nosso Deus pela beleza da palavra e pela beleza da pessoa de Cristo, de Jesus que nos é apresentada e a forma correta com que ele nos ensina a adorar. Querido Deus, obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito, os três que são um, que são três. Obrigado pelo amor que vocês demonstraram por nós. Obrigado pela palavra que vocês deixam para que nos instrua e nos ensine a adorá-lo de forma correta. Todo louvor e toda glória sejam a Ti. Sejam a Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo. Obrigado, Pai, pelas nossas vidas. Continua, Senhor, a exercer a primogenitura, o reino e o poder sobre as nossas vidas, Senhor. E nós nos entregamos a Ti, Pai, como Teus servos. Eu oro agradecido em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmão.